Imagine o seguinte: você trabalha duro, age com integridade e trata os outros com bondade e respeito. Você segue as regras. Você faz o que é certo. No entanto, quando você olha em volta, não são pessoas como você que parecem estar subindo ao topo. Em vez disso, aqueles que manipulam, enganam e agem sem escrúpulos são os que ganham poder, riqueza e influência. Você vê líderes cruéis, empreendedores astutos e indivíduos que se preocupam pouco com a ética, mas dominam seus campos. Enquanto isso, aqueles que vivem por princípios de honestidade e virtude frequentemente lutam, deixados para trás em um mundo que parece indiferente à sua bondade. Por que isso acontece? Por que a sociedade recompensa aqueles que estão dispostos a pisar em outras pessoas, enquanto aqueles que tentam sofrer um bom sofrer? Esta é uma das verdades mais duras e perturbadoras da existência humana. E é precisamente o que Friedrich Nietzsche passou grande parte de sua vida tentando descobrir. Suas ideias não são fáceis de aceitar, mas elas revelam algo que a maioria das pessoas não está disposta a enfrentar. O mundo não é justo, e a própria moralidade pode não ser o que pensamos que é. Hoje, exploraremos a perspectiva radical de Nietzsche sobre poder, sucesso e moralidade. Suas ideias desafiam tudo o que assumimos sobre o bem e o mal, a justiça e a justiça. E por que o mundo funciona do jeito que faz? No final desta discussão, você terá um entendimento totalmente novo do que é realmente necessário para ter sucesso em um mundo que muitas vezes parece favorecer os piores tipos de pessoas. Mas a revelação mais importante ocorre no final, uma que pode mudar a maneira como você se vê, suas escolhas e seu lugar neste mundo para sempre. Para começar, devemos enfrentar uma realidade fundamental: o mundo não opera sobre os princípios de justiça ou moralidade. Não recompensa inerentemente a virtude. Em vez disso, ele recompensa o poder. Aqueles que chegam ao topo geralmente o fazem não porque são bons, mas porque entendem as regras do jogo melhor do que outras. Nietzsche argumentou que a moralidade em si não era uma verdade universal, mas uma ferramenta que foi usada ao longo da história para controlar as pessoas e manter as estruturas de poder. É aqui que chegamos a uma das ideias mais poderosas e controversas de Nietzsche: a vontade de poder. Ele acreditava que, no centro da natureza humana, é um impulso fundamental. Não pela felicidade, não pela justiça, não pela moralidade, mas pelo poder. O poder é a capacidade de moldar a realidade de acordo com a própria visão, de impor vontade de alguém ao mundo, em vez de ser submetida à vontade de outros. Aqueles que abraçam esse impulso, que agem sem hesitar na busca de força e controle, são os que conseguem. Isso não quer dizer que todas as pessoas poderosas sejam necessariamente más, ou que todas as pessoas boas estão fadadas ao fracassar. Mas Nietzsche avisa que muitos dos valores que somos ensinados, humildade, altruísmo, obediência, não são necessariamente projetados para nos beneficiar. Em vez disso, são valores que beneficiam os que estão no poder. Ele fez uma distinção crítica entre o que chamou de moralidade mestre e moralidade escrava. A moralidade mestre é a moralidade dos fortes. Os líderes, os governantes, valoriza a ambição, a força, a independência e a capacidade de criar os próprios valores, em vez de seguir os impostos pela sociedade. A moralidade dos escravos, por outro lado, é a moralidade dos oprimidos. Ele valoriza a humildade, a mansidão, a obediência e o autossacrifício, não porque essas são qualidades inerentemente nobres, mas porque impedem que os fracos desafiem os fortes. Considere o seguinte: ao longo da história, os do poder incentivaram as massas a adotar ideias como autossacrifício, paciência e sofrimento como virtudes. Por quê? Porque uma população que acredita que o sofrimento é nobre tem menos probabilidade de resistir à opressão. Ponto. Uma sociedade que acredita que o poder é mau tem menos probabilidade de desafiar aqueles que o mantêm. Aqueles que se recusam a questionar esses valores podem, sem saber, se prender em um ciclo de luta, se perguntando por que sua bondade não leva ao sucesso. Mas se a própria moralidade é uma construção, isso significa que devemos abandonar completamente a ética? Isso significa que a única maneira de ter sucesso é se tornar cruel e egoísta? É aqui que a filosofia de Nietzsche é frequentemente incompreendida. Ele não estava dizendo que toda moralidade não tem sentido
ou que se deve ser cruel para ter sucesso. Em vez disso, ele estava nos desafiando a reconhecer quem define a moralidade. Por que certos valores são mantidos e se eles realmente nos servem, ou se servem àqueles que se beneficiam de nossa submissão. Isso leva a uma pergunta ainda mais profunda. E se tudo o que você foi ensinado sobre sucesso, moralidade e sobre o que significa ser uma boa pessoa foi projetada para mantê-lo fraco? Se tudo o que você foi ensinado sobre a moralidade foi projetado para mantê-lo fraco, surge a pergunta: quem se beneficia desse sistema? Quem ganha de um mundo onde as pessoas hesitam em buscar seu próprio poder? E, em vez disso, vivem de acordo com regras que geralmente as deixam lutando para entender. Para entender isso, devemos olhar mais profundamente na crítica de Nietzsche à moralidade tradicional. Ele argumentou que a maioria dos sistemas morais, especialmente os enraizados na religião e na convenção social, foram criados por aqueles que não tinham poder como uma maneira de controlar aqueles que os tinham. Essa foi a essência do que ele chamou de moralidade. Escrava um sistema que glorifica qualidades como humildade, obediência e autossacrifício, não porque eles inerentemente levam a uma vida melhor, mas porque desencorajam a rebelião. A moralidade escrava ensina às pessoas que o sofrimento é virtuoso, que virar a outra bochecha é nobre e que o poder de desejar é pecaminoso. Mas Nietzsche viu isso como um engano. Ele acreditava que os fortes, aqueles capazes de moldar o mundo de acordo com sua vontade, não devem ser vinculados pelas regras morais criadas pelos fracos. Em vez disso, eles devem abraçar seu potencial interior e se libertar das cadeias da moralidade convencional. Essa ideia nos leva a um dos conceitos mais poderosos e controversos de Nietzsche, o Übermensch, ou o Superman. Ele imaginou um novo tipo de ser humano que se eleva acima das limitações da moralidade tradicional, uma que não aceita passivamente os valores impostos pela sociedade, mas cria os seus próprios. O Overman não é necessariamente um tirano ou um bruto. Em vez disso, eles são alguém que transcendeu as ilusões de moralidade imposta e adotou totalmente seu poder, ambição e potencial criativo. Mas o que isso significa em termos práticos? Isso significa que, para ter sucesso, é preciso se tornar cruel e pisar nos outros. Não necessariamente. O que Nietzsche estava sugerindo não era que alguém se tornasse mau ou cruel, mas que é preciso parar de se sentir culpado por buscar a grandeza. Ele queria que as pessoas parassem de ter vergonha de seus desejos, suas ambições e seu desejo de alcançar. Considere o seguinte: muitos dos maiores pensadores, inovadores e líderes da história, a natureza estava sugerindo que não se deveria se tornar mau ou cruel, mas que devemos parar de se sentir culpado por buscar a grandeza. Ele queria que as pessoas parassem de ter vergonha de seus desejos, suas ambições e seu desejo de alcançar. Considere o seguinte: muitos dos maiores pensadores, inovadores e líderes da história não tiveram sucesso seguindo as regras estabelecidas para eles. Eles não esperaram permissão para moldar o mundo. Eles agiram, questionaram o status quo, rejeitaram a ideia de que tinham que jogar pelas regras da sociedade e, em vez disso, forjou seu próprio caminho. É isso que separa aqueles que permanecem presos na luta daqueles que se libertam e redefinem o sucesso em seus próprios termos. Mas há um profundo desafio psicológico nisso. A maioria das pessoas está condicionada desde o nascimento para temer seu próprio poder. Eles são ensinados a se sentirem culpados por querer mais, por se esforçar para ser o melhor, por procurar se elevar acima do resto. Nietzsche acreditava que essa culpa foi deliberadamente instilada a impedir que as pessoas percebam seu verdadeiro potencial. Ele viu isso como uma forma de escravidão mental, uma prisão invisível que impede os indivíduos de se tornarem quem eles são realmente capazes de ser. Pense em sua própria vida por um momento. Quantas vezes você hesitou em agir porque se preocupava com o que os outros pensariam? Com que frequência você subestimou sua própria ambição porque temia ser visto como arrogante? Quantas oportunidades você deixou escapar porque acreditava que era errado se colocar primeiro? Esses são os efeitos da moralidade dos escravos no trabalho, mantendo você em uma posição em que você nunca entra completamente em seu próprio poder. Mas aqui está o ponto crucial: Nietzsche não acreditava que todos poderiam ou deveriam se tornar um super-homem. Na verdade,
Ele ficou bem claro que a maioria das pessoas nunca se libertaria dessas limitações. A maioria, ele argumentou, permaneceria presa em um ciclo de dúvida, esperando que outra pessoa lhes diga o que é certo, o que é errado e como eles deveriam viver suas vidas. Somente poucos raros teriam a coragem de rejeitar as ilusões impostas a eles e forjar seu próprio destino. E é aqui que o desafio realmente começa, porque se libertar da moralidade imposta a você não é fácil. Requer questionar tudo o que você foi ensinado, tudo o que você aceitou como verdade. Requer enfrentar o medo de ficar sozinho, de ir contra a multidão, de abraçar sua própria força, mesmo quando o mundo diz para você não fazer. O insight mais poderoso de tudo ainda está por vir. O que poderia transformar completamente como você navega no poder, moralidade e sucesso. Mas antes de chegarmos lá, pergunte a si mesmo como seria sua vida se você não tivesse mais medo de buscar seu próprio poder. O que mudaria? Que limites desapareceriam de repente? O que você poderia alcançar se não estivesse vinculado pela culpa, hesitação ou medo de julgamento? Essas são perguntas que a maioria das pessoas nunca se atreve a se perguntar, porque foram condicionadas a acreditar que o poder é algo corrupto, algo perigoso, algo que deve ser evitado em vez de adotado. Mas Nietzsche desafia essa ideia em sua essência. Ele argumenta que o poder não é inerentemente mau, é simplesmente uma força, uma parte natural da vida, assim como a gravidade ou o fogo. Não é o próprio poder que é destrutivo, mas como é empunhado. E, mais importante, aqueles que se recusam a entender o poder, aqueles que o rejeitam a favor da obediência cega, estão condenados a serem controlados por aqueles que não o fazem. É por isso que as piores pessoas costumam ter sucesso. Elas não perdem tempo duvidando se merecem poder. Eles não hesitam em pegar o que querem. Eles não se desculpam por suas ambições. Enquanto isso, a boa luta não porque eles são incapazes, mas porque foram treinados para hesitar. Eles foram ensinados a suprimir seus instintos naturais, a jogar pequenos, a seguir as regras, mesmo quando as regras os mantêm presos. Mas há uma saída. A natureza não nos diz para abandonar completamente a moralidade. Ele nos diz para criar o nosso próprio, em vez de aceitar passivamente os valores impostos pela sociedade. O Übermensch define seus próprios princípios. Eles não buscam a aprovação das massas. Eles não vivem com medo de serem julgados. Em vez disso, eles assumem total responsabilidade por sua existência e moldam seu próprio destino. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas esperam permissão. Eles esperam que outra pessoa lhes diga que é aceitável assumir o controle de suas próprias vidas. Mas toda a filosofia da natureza é construída sobre uma verdade fundamental: ninguém está chegando para salvá-lo. Ninguém lhe dará permissão para entrar em seu poder. Se você esperar, você esperará para sempre. Olhe em volta para o mundo hoje. As pessoas que têm mais influência, que moldam a história, que redefinem as indústrias, não são necessariamente as mais inteligentes ou as mais éticas. Eles reconhecem que o jogo da vida não é vencido seguindo as mesmas regras que todo mundo segue. É vencido pela compreensão das regras ocultas, as que nunca são faladas abertamente. Uma dessas regras ocultas é que o poder é obtido, não dado. Ninguém entrega livremente influência, sucesso ou autoridade. Aqueles que esperam por um sistema justo que recompensa a bondade por conta própria, estará esperando por algo que não existe. A natureza viu isso claramente e instou as pessoas a adotarem sua força interior, não como um ato de agressão, mas como um ato de autocriação. Mas o caminho para esse tipo de automestrado não é fácil. Requer algo que a maioria das pessoas não possua a capacidade de suportar: desconforto. Nietzsche acreditava que o crescimento, a verdadeira transformação, vem da luta. Ele rejeitou a ideia de que a vida deveria estar livre de dificuldades. Em vez disso, ele viu o sofrimento como um ingrediente necessário para se tornar forte. É através da dificuldade de enfrentar, ao superar a resistência, que desenvolvemos poder real. O problema é que a sociedade moderna ensina o contrário. Ele nos diz que o conforto é o objetivo, que devemos evitar a dor a todo custo, que a dificuldade é algo para escapar, em vez de abraçar. Mas essa mentalidade apenas mantém as pessoas fracas. Nietzsche acreditava que o sofrimento não deveria ser evitado. Deve ser usado. Todo desafio, todo fracasso,
todo momento doloroso é uma oportunidade de se afastar, refinar sua vontade, para se tornar algo maior. É por isso que os fracos permanecem fracos quando encontram luta, procuram fuga. Eles procuram distrações, desculpas, para alguém culpar. Os fortes, por outro lado, não saem da luta. Eles se inclinam para isso. Eles reconhecem que toda dificuldade é combustível para sua própria evolução. É por isso que os fracos permanecem fracos. Quando encontram luta, procuram escapar. Eles procuram distrações, desculpas, para alguém culpar. Os fortes, por outro lado, não saem da luta. Eles se inclinam para isso. Eles reconhecem que toda dificuldade é combustível para sua própria evolução. Isso nos leva a uma profunda realização. A diferença entre aqueles que se elevam e aqueles que permanecem presos não é simplesmente talento ou inteligência. É o relacionamento deles com a luta. As piores pessoas geralmente têm sucesso porque estão dispostas a fazer o que os outros não farão. Eles estão dispostos a correr riscos, para fazer movimentos ousados, para suportar desconforto por causa do poder. O bem muitas vezes luta porque espera por um mundo que recompensa a virtude por conta própria. Mas esse mundo não existe. Então a pergunta é: qual caminho você seguirá? Você continuará acreditando em um sistema projetado para mantê-lo impotente? Ou redefinirá seu próprio caminho, abraçar a luta e subir acima das limitações impostas a você? Isso nos leva ao insight final, e mais importante, aquele que mudará completamente sua compreensão do poder, sucesso e seu próprio potencial para sempre. Mas antes de revelarmos, pergunte a si mesmo o que você está disposto a suportar para se tornar quem você deve ser. O que você está disposto a suportar para se tornar quem você deve ser? Esta é a questão final, aquela que separa aqueles que se libertam daqueles que permanecem presos. Porque a verdade é que nada de valor, sem sucesso, nenhuma influência, nenhum poder verdadeiro é alcançado sem sacrifício. O mundo não concede grandeza livremente, exige esforço, resiliência e uma vontade inabalável. Nietzsche entendeu isso melhor do que ninguém. Ele acreditava que a maioria das pessoas nunca se levantaria acima de suas circunstâncias, não porque eram incapazes, mas porque não tinham vontade de suportar a luta que a transformação exige. Ele não teve pena deles. Ele simplesmente reconheceu que a grande maioria prefere conforto à grandeza. Eles escolhem a ilusão de segurança em vez da busca de algo maior. Mas para aqueles que se recusam a permanecer em cadeias, para aqueles que procuram se tornar mais do que o que a sociedade lhes disse que deve ser, há outro caminho, o caminho do Übermensch, o indivíduo auto-atualizado que não espera que o mundo lhes conceda poder, mas assume o controle de seu próprio destino. E aqui está a revelação mais importante de todas: o poder não é algo externo, não é algo que você encontra em riqueza, status ou controle sobre os outros. O poder real vem de dentro, é a capacidade de se moldar, superar suas limitações, ditar seus próprios valores e viver por eles, não importa o que o mundo diga. É isso que separa aqueles que apenas existem daqueles que realmente vivem. Há boa luta porque eles esperam que o mundo reconheça sua virtude. Mas o mundo não funciona dessa maneira. Reconhecimento, respeito, influência. Essas são coisas que devem ser conquistadas, não desejadas. Eles são o resultado da ação, de se recusar a aceitar os limites impostos a você. E é por isso que a filosofia de não é apenas entender o mundo. É sobre se transformar. Trata-se de se libertar das crenças que o mantêm fraco e recuperar o poder que sempre foi seu. Então, o que isso significa para você? Isso significa que esperar pela justiça, por justiça, para que o mundo reconheça seu valor é um jogo perdedor. É sobre se transformar. Trata-se de se libertar das crenças que o mantêm fraco e recuperar o poder que sempre foi seu. Então, o que isso significa para você? Isso significa que esperar pela justiça, por justiça, para que o mundo reconheça seu valor é um jogo perdedor. Isso significa que, se você quiser algo, deve estar disposto a aceitá-lo, não através da manipulação ou crueldade, mas através da convicção absoluta em sua própria força. Significa abraçar a luta não como algo a ser temido, mas como algo a ser dominado. Significa avançar pela resistência, permanecer firme em suas crenças e se recusar a ser moldado pelas expectativas dos outros. As piores pessoas costumam ter sucesso porque entendem isso em um nível instintivo. Eles não hesitam, eles não esperam,
Eles avançam com certeza, sabendo que o poder pertence àqueles que o reivindicam. Mas os verdadeiramente ótimos, aqueles que não apenas conseguem, mas criam impacto duradouro, são aqueles que combinam esse entendimento do poder com o propósito. Você pode continuar vivendo de acordo com as regras projetadas para manter-lo pequeno, ou você pode se elevar acima delas. Você pode aguardar permissão ou assumir o controle de seu próprio destino, porque no final, a coisa mais perigosa que você pode fazer na vida é se recusar a reivindicar o poder que já está dentro de você. Então agora eu pergunto, você vai se levantar ou permanecerá nas sombras daqueles que o fazem? Obrigado por olhar.